não vem nas quarta-feiras assistir o nosso culto de oração aqui na nossa igreja, vocês estão perdendo. Então, venham, que é muito bom pedir oração pela sua família, pelos seus amigos, seus parentes e também orar por aqueles que necessitam das orações aqui nas quarta-feiras. O culto das quartas-feiras na Segunda Igreja Batista, o culto de oração, para mim é importante, porque como um sedento vem ao poço buscar água, assim venho eu buscar a palavra do Senhor, que me conforta, me fortalece, e eu me sinto necessário. E saio daqui aliviado, alimentado pela palavra do Senhor. Os cultos de oração aqui são muito importantes. A gente tem estudos bíblicos que nos ajudam muito no nosso crescimento e amadurecimento, e ainda temos um tempo de oração que é muito bom. Tempo de compartilhar, tempo de comunhão, de entender o problema um do outro e também de interceder. Então, venham para o culto de quarta. O culto de oração é muito importante para o crescimento espiritual do crente. Nele nós podemos ter comunhão com os nossos irmãos, compartilhar os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas dificuldades e principalmente agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Venha participar conosco do culto de oração. De confiar em Ti, confiar. Pois é, meu irmão, toda quarta-feira aqui tem sido uma bênção. Tanto no que diz respeito à oração, precisamos estar sempre orando, buscando ao Senhor, orando um pelos outros, mas também o estudo bíblico. Sempre estudos bíblicos expositivos na palavra. E estamos numa série do estudo de livro de Juízes. Hoje já entramos no capítulo 5. E você, está fazendo o que em casa? Venha orar e estudar a Bíblia conosco. Toda quarta-feira, às 19h30, aqui na CIB Mossoró. Deus te abençoe. De volta com o programa Palavra Viva, um programa da Segunda Igreja Batista em Mossoró. Olha só, deixa eu aproveitar essa oportunidade e convidar você para estar presente lá na nossa igreja, fazer uma visita, né, a nós. Nós temos programação durante toda a semana. Na quarta-feira à noite, às 19h30, nós temos culto de oração. Nós oramos, cantamos e aprendemos da palavra do Senhor juntos enquanto igreja. Então, faça-nos uma visita toda quarta-feira às 19h30 lá na Segunda Igreja Batista. Você viu agora aí esse videozinho falando sobre o culto de oração. Também tem culto aos sábados, às 19h30, né? 7h30 da noite. Culto jovem lá na Segunda Igreja. E no domingo, culto de manhã, né? Às 9h da manhã, temos a pregação da palavra, músicas e também temos escola bíblica dominical. E à noite, às 18h, também tem culto lá na Segunda Igreja. Você que não sabe onde fica, fica vizinho ao Hotel Sabino Palace, lá na Avenida Presidente Dutra, em frente à saída para Areia Branca. É muito fácil de achar, não tem como se perder, tá bom? Então nós estaremos esperando você para uma visita lá. Você é nosso convidado de honra, tá certo? Bom, nós vamos para o quadro O Povo Responde. Tivemos uma conversa muito bacana com o pastor Queiroz sobre igreja. O tema do programa de hoje é igreja. Então vamos aprender um pouquinho mais com o pastor Queiroz nesse quadro O Povo Responde. Daqui a pouquinho eu volto aqui nos estúdios. Enquanto isso, você confere essa matéria muito legal, tá bom? Fica aí. Olá, você que está em casa, esse é o quadro O Povo Responde. O nosso programa de hoje, como você já sabe, está falando sobre a igreja. E para falar sobre este assunto, nós temos aqui a presença do pastor Queiroz. Ele já esteve aqui conosco outras vezes, ele que é especialista na área, pastor da Igreja Batista em Nova Vida, também é professor do Seminário Teológico nas áreas de Hermenêutica Bíblica, Novo Testamento e Grego. Nós fomos às ruas para pegar a opinião das pessoas, para ouvir a opinião das pessoas sobre este tema que é a igreja. E na volta, nós vamos ouvir a opinião do especialista, que é o pastor Queiroz, sobre esse assunto. Então, vamos dar uma conferida aí no VT, a opinião das pessoas sobre a igreja. Igreja para mim é a casa de Deus, onde a gente vai reabastecer o nosso espírito, para poder viver melhor e poder passar coisas boas para as pessoas, para a humanidade, para a sociedade.
Igreja na minha cabeça vem a casa de Deus, o canto mais sagrado e onde eu posso contar com Deus lá e tanto fora de lá. O que eu penso é uma coisa boa, sabe? Pessoal, para quem gosta mesmo, que quer sair das drogas, é um caminho certo, sabe? Eu penso na casa do Senhor. Acho que ajuda as pessoas a se socializarem de forma a acreditar numa pessoa que deu a vida por nós. As igrejas de hoje eram para ter todas a mesma ideia de levar as pessoas com uma conexão com o lado de cima, entendeu? E outros, todas trazem uma diferença e levam as pessoas para caminhos diferentes, entendeu? As religiões, por mais que tenham normas diferentes, que era que não, para não ter, né? Porque para seguir ao céu era para o quê? Amar, ter igualdade entre as outras pessoas, né? E amor, mas não, elas levam diferença, uma tem que ter isso, modo de vestir diferente, modo de falar, e sendo que as pessoas não adotam isso para dentro, adotam quando estão dentro da igreja, entendeu? Mas a partir do momento que elas são para fora, elas são totalmente diferentes, entendeu? O que fazem? Elas pecam para fora e quando estão lá dentro acham que vão estar salvas, entendeu? Eu acho que pessoas que fazem isso não estão salvas. Igreja somos nós, certo? Que somos templos e morada do Espírito Santo, certo? Quando se fala igreja, juntando todo, são aglomerados de pessoas, certo? Dentro de uma mesma localidade, certo? Adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, certo? Em louvores, em palavras, em orações. Bom, a palavra igreja para mim significa família, né? Corpo de Cristo, quer dizer, não é a igreja física, só o edifício, o prédio, e sim as pessoas que a compõem. Essa é a verdadeira igreja. Então é o espírito de família que tem como exemplo maior Jesus, Cristo, né? E procura passar esse exemplo para toda a humanidade, que assim ele deixou essa incumbência, esse legado para toda a humanidade. É isso aí, pastor Queiroz. A gente acabou de conferir a opinião das pessoas nas ruas sobre igreja. A gente viu que existem diversas opiniões, né? Mas agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre... queria que o senhor trouxesse um conceito para a gente, né? O que é igreja? Nós, enquanto batistas, o que é que nós acreditamos? O que é que nós cremos? Né? Queria que o senhor trouxesse esse conceito aí para as pessoas que estão em casa. Obrigado, Thomas. Boa noite a todos. Bem, igreja, literalmente, é um grupo de pessoas. A palavra igreja quer dizer isso. Reunião, assembleia, grupo de pessoas. Mas o conceito que nós batistas acreditamos que é a igreja é um grupo de pessoas regenerado. O que é regenerado? Alguém que foram alcançados, foram transformados pelo Espírito Santo e que se reúne para adorar e cultuar o nosso Deus. Então a igreja é alguém que teve um encontro real com Jesus. Não é um clube social, mas alguém que realmente ele está ali para adorar a Deus. Pastor Queiroz, nós temos visto aí um crescimento, né, no número de igrejas que alcançam as televisões, que estão aí dominando essas mídias, né? A pergunta que eu quero fazer para o senhor é, isso que nós vemos na televisão, nós podemos chamar de igreja? Essas grandes igrejas que nós vemos aí na televisão, elas realmente podem ser chamadas de igreja? Como é que nós devemos enxergar isso? Como nós falamos no nosso conceito, o propósito, o objetivo da igreja é pessoas reunidas para se edificarem e adorarem a Deus. Aparentemente, esses movimentos, essas denominações que na maioria das vezes, a maioria delas que aparece na nossa TV, elas não estão reunidas para isso. Primeiro, qual é o propósito delas? Aparentemente é um propósito comercial. Então aí buscam coisas para angariar fundos. Por mais que o dízimo e a oferta seja uma forma da igreja sustentar, o que nós percebemos na atualidade, na verdade, são verdadeiros impérios, e não com a finalidade de conduzir. Até mesmo a mensagem da salvação, que é um dos propósitos da igreja, ela é obscurecida, ou ela é velada, escondida, ou não aparece. A ênfase, na verdade, é comprar bens. Parece que é um retorno à Idade Média, quando a igreja naquele momento estava vendendo pedacinhos do céu. Hoje vende esse pedacinho aqui na terra, bênção, casa, apartamento. Você tem que ser bem sucedido, ou seja, é mais técnicas empresariais, técnicas de administração, do que na verdade conduzir a pessoa até o encontro com Deus. Então o propósito da igreja é isso, ou seja, ser um momento de estarmos reunidos para estarmos com Deus.
juntos, fortificando um ao outro, e não para ter bênção aqui na terra. É bom termos, né, verdade, mas não é o propósito da igreja. A igreja não foi criada para isso. Pastor, uma triste realidade em nossos dias hoje é que muitas pessoas elas têm esfriado na fé e têm se afastado da igreja por causa dos maus exemplos que nós vemos, né, de igrejas como o senhor acabou de mencionar e tantos outros por aí. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Sobre pessoas que esfriam na fé, que se afastam da igreja por causa dos maus exemplos que vêm dessas igrejas por aí? É interessante que Jesus ele falou que é impossível não ter escândalo. Ou seja, essa já é uma profecia, já o que Cristo vinha dizendo. Inclusive no grupo dele já existia isso, né? Como Judas é um exemplo disso aí. Então é impossível. Então é algo que vai acontecer. Nós sabemos da sinceridade de muitas dessas pessoas que se distanciam da igreja, realmente ficam decepcionadas. Então é algo que vai acontecer, nós não podemos duvidar da sinceridade destas pessoas, porém esse distanciamento não está de acordo com aquilo que Deus planejou. Por mais que nós entendamos essa decepção, mas um conceito que nós batistas gostamos muito da igreja, também eu creio que outras denominações veem, é que a igreja é um hospital. E eu acrescento na minha igreja que a igreja é um hospital que o pastor é o enfermeiro-chefe, porque o médico é Jesus. Então esse enfermeiro-chefe também está sendo cuidado por Deus. Ele é alguém que está sendo cuidado, sendo moldado, né? E aí a igreja é um lugar onde nós aprendemos a amar uns aos outros. Aprendemos por quê? Porque somos imperfeitos. Então a igreja foi criada para que nós cresçamos um com o outro. Então quando eu entendo de que eu não posso suportar você, então eu preciso entender o que é a igreja. A igreja é para isso. Suportai uns aos outros, Paulo falou, carregai as cargas uns dos outros. Olha o que é a igreja. É esse companheirismo que nós temos que ter para adorarmos a Deus. E é amando o irmão que nós conseguimos amar a Deus. Ele falou isso, Jesus. Ninguém pode amar a Deus se não amar seu irmão. Ou seja, nesse compartilhar, eu suportando o seu defeito, você suportando o meu defeito, trabalhando junto para crescermos, que isso é a igreja. Então eu quero dizer isso para os irmãos que estão decepcionados, que o propósito da igreja não foi ter pessoas perfeitas. Deus escolheu 12 pessoas imperfeitas para segui-lo. A única pessoa que diz que é perfeita é Jesus, a única pessoa que não pecou. Isso não é desculpa para nós não progredirmos na fé. Mas nós progredimos na fé não individualmente, mas juntos. Hebreus 12, 25 fala sobre isso. Algumas pessoas decepcionadas com a perseguição estavam abandonando a congregação. E a proposta do autor disse, não abandone as suas congregações, como muitos iam fazer nos últimos dias. De fato. E até uma realidade também, independentemente da questão do esfriamento na fé, mas tem pessoas que dizem assim, Deus é tudo, né? Deus ele é o rei da minha vida e tudo mais, mas eu não quero saber de igreja. A gente vê também baseado nisso que o senhor falou aí, que não é bem por aí, né? Quem quer se relacionar plenamente com Deus também tem que ter um relacionamento com a igreja, que é conhecida como a noiva, que na Bíblia é a noiva de Cristo, não é verdade? Pastor Queiroz, para a gente terminar, queria que o senhor respondesse o seguinte: a igreja é algo que foi criado por homens? Como é que nós devemos enxergar a igreja? A igreja é uma criação humana, é uma criação de homens ou é uma criação divina? Nós poderíamos recuar para o livro de Gênesis, por exemplo, onde nós percebemos Deus sempre à busca do homem. Quando o homem cai, não é o homem que vai buscar a Deus, o homem não é o homem que vai buscar a Deus. Adão se esconde. Então parece que Deus está querendo esse negócio aí, né? Porque Deus que vai buscar Adão. Nós percebemos quando chega em Gênesis 6, quando a humanidade está corrupta, Deus olha para Noé, diz, encontra um homem íntegro. Então, o que nós percebemos na história da Bíblia, Abraão, é sempre Deus buscando. Então, é Deus reunindo. É Deus querendo as pessoas. Então, essa é a ideia de Deus. E aí nós percebemos no capítulo 16, Langston, se não me engano, Strong, ele vai falar que ali é criado o embrião. Mas em Atos 2, ali Deus envia o Espírito Santo. Como é que você vai colocar aí? Pessoas diferentes, com idades diferentes, está junto. Meu amigo, você estava querendo uma guerra. Você está desejando uma guerra. Então, na verdade, Deus pega pessoas diferentes, com idade diferente, e forma essa igreja. Não tem como
estar juntos se não tivesse a ação de Deus. Então a Bíblia diz que foi Deus quem quis isso, é Deus quem fez essa igreja. Ela é o corpo de Cristo, e daí não tem como você estar com Deus sem estar com o corpo dele. Ela é a noiva, não tem como você estar com o noivo sem estar com a noiva. Ela é o edifício, né? E Cristo é a principal pedra. Então, ou seja, a Bíblia ela mostra que essa é uma ideia de Deus, é um pensamento de Deus. Então Deus ele criou, ele quer que nós nos reunamos, estejamos reunidos, melhor falando. Tá vendo? Deus é quem criou, Deus é quem quer. Agora ele usa instrumentos. E aí na Bíblia o instrumento foram primeiramente os 12 apóstolos, que foram a igreja visível, mas a igreja sempre existiu no sentido geral, no sentido específico, a partir de Atos. Pastor Queiroz, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa. Espero que você que está em casa tenha aprendido um pouquinho mais sobre a igreja, né? Esperamos que nós tenhamos outras oportunidades como essa. E mais uma vez nós agradecemos pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. Obrigado, Thomas. Novamente é um prazer estar aqui com vocês, né? E falar sobre igreja é falar sobre nós, né? Porque a igreja não é as quatro paredes, somos nós. Então é falar da nossa realidade. Então, 20 anos de evangelho, mais ou menos 21 anos. Então para mim é um prazer. Eu acho que só quem não está na igreja não perde esse calor humano de que é a igreja de adorar a Deus juntos. Alô, Sociedade Mossoroense, aqui quem fala é pastor Alan George, da Segunda Igreja Batista em Mossoró. E eu estou aqui para convidar você, galera adolescente dessa cidade tão querida, a estar participando conosco nas quintas-feiras, a partir das 19h30. Nós temos uma programação especial, temos um ministério chamado Rede 3D, que é o Ministério de Adolescentes. Rede 3D é uma rede que a letra D significa exatamente decidir, divergir e dedicar. Dedicar-se a quem? Ao Senhor Jesus. Então, é um trabalho em que está voltado para o público entre os 12 aos 17 anos, a turma adolescente, em que numa linguagem bem contextualizada para ele, nós vamos estar falando da palavra de Deus, do amor de Deus, do amor de Cristo Jesus para a sua vida. Venha estar conosco, será um prazer recebê-los aqui e que Deus abençoe a sua vida. Esperamos por você. Venha fazer parte dessa rede todas as quintas-feiras às 19h30 na Segunda Igreja Batista em Mossoró. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Toda quinta-feira. Às 19h30 aqui na CBN tem o nosso Rede 3G. Nosso Rede 3G. E você é o nosso convidado. Você está convidado aqui. Nós esperamos você. Esperamos você aqui. Vem! Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor. Amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez, e como ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja.
volta aqui com o programa Palavra Viva, depois dessa maravilhosa entrevista com o pastor Queiroz, no quadro O Povo Responde. Quero mandar um abraço para ele, pastor Queiroz, todo mundo lá da Igreja Batista no Nova Vida, né? Igreja do pastor, que o pastor Queiroz é pastor. Então, Deus abençoe a vida de todos vocês. Olha, eu quero lembrar você que está em casa de participar da nossa enquete. Você sabe quem foi que fundou a igreja? A igreja de Jesus, né? Aquela que tem lá na Bíblia. Quem foi que fundou a igreja? Se você sabe a resposta, liga pra gente ou então manda um WhatsApp no 988431218. Se você não sabe a resposta, dá uma procurada, uma pesquisada lá nos evangelhos que você vai, lá na Bíblia, você vai encontrar essa resposta, tá certo? Pesquisa que você vai ver quem foi que fundou a igreja. Bom, agora nós teremos o nosso quadro, né, que toda semana é muito pertinente, ensina grandes coisas para nós, que é o quadro PGM ao vivo, no comando Pastor Alaná, e mais uma equipe muito bacana que vai estar falando sobre igreja para você que está em casa. Então, é com você, Pastor Alaná. Obrigado, Thomas. Deus abençoe sua vida. Você que é o nosso querido telespectador no canal 7, TV aberta, ou no canal 24, da TV TCM, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. E nós estamos aqui ao vivo, com o pequeno grupo multiplicador, orando e sonhando, para que toda a cidade esteja conectada, ligada nesse programa, e já recebendo as primeiras instruções e treinamentos para o pequeno grupo que vai acontecer na sua casa, na sua família, na sua rua, no seu bairro, para a glória de Deus. E hoje o tema da nossa discussão é igreja. Olha só, igreja, o que é que a Bíblia diz sobre igreja? Mas antes, eu gostaria de mais uma vez apresentar os nossos ilustres convidados. Vamos a eles. Aqui nós temos o Rubem, o seminarista Rael ali no meio e mais uma vez o irmão Josinaldo aqui conosco. E o texto da nossa discussão hoje? Coloca na tela aí, por favor, a técnica. Veja só. Não deixamos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vedes que se aproxima o dia. Hebreus 10, 25. Está se aproximando o dia. Que belo texto. E aqui nós temos algumas perguntas que você em casa já pode fazer e tal, mas a primeira pergunta que nós temos que fazer aqui é que daquela época, do autor sagrado que escreveu Hebreus, diz que tinha alguém com um costume. E era um mau costume, porque a Bíblia diz, não tenha esse costume. Que costume era esse? Qual era o costume de alguns naquela época? Quem pode me responder? Os nossos convidados. Segundo o texto, o costume de alguns era deixar de se reunir como igreja. Por isso que ele enfatiza para não deixar de se reunir. Como igreja. Como igreja. Muita gente pensa assim, eu creio em Deus, Deus é tudo para mim, mas esse negócio de igreja não tem nada a ver com Deus. Será? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Diz, é verdade. Muito bem. A segunda pergunta diz, como igreja, o que nós não devemos deixar de fazer? Exatamente como a gente falou, né? Deixar de se reunir como igreja. Pegando o que o senhor estava falando agora, essas pessoas que dizem que amam a Deus, mas não querem saber de igreja, é um pouco contraditório. Porque a igreja é o grupo que Jesus deixou na terra para manifestar a sua presença. A prova maior de que Cristo está ressuscitado é a igreja que ele deixou aqui, que permanece até hoje. Então, não tem como alguém querer Deus e não querer a igreja. É algo que está profundamente ligado. Muito bem, Raul. E quando nós nos reunimos, ou nos congregamos como igreja, temos um papel importante de acordo com o texto bíblico. Que papel é esse? Segundo o texto que foi lido, ele fala que... segundo o texto que foi lido, ele fala que nós temos um papel de estarmos encorajando uns aos outros. E isso é muito importante porque dá a conotação, a lembrança de comunhão, de estarmos juntos na nossa caminhada, na nossa lida, como pessoa, como cristão, como pai, como filho, como vizinho, enfim. Nós estamos na igreja aprendendo em comunhão a vivermos uns com os outros e a crescendo e amadurecendo espiritualmente. Muito bem, muito bem.
Então, observe que o texto diz, não deixe de nos reunirmos como é costume de alguns, de reunir como igreja, como é costume de algumas pessoas. Mas antes, encorajem uns aos outros, ainda mais que vocês estão vendo que está se aproximando aquele dia. E aqui eu tenho outra pergunta. Qual a importância de nos encorajarmos uns aos outros como igreja? Qual a importância disso? A importância é assim, quando nós nos congregamos e nos unimos como igreja, cria-se um relacionamento de irmãos, propriamente dito. E há uma confiança mútua e assim, eu como cristão, novo cristão convertido, eu necessito de ajuda de alguns que tenham mais experiência na fé. E a própria nossa lida do dia a dia nos traz, né, tristezas e aflições e dúvidas e angústias, que além de Deus, que em primeiro lugar, os irmãos nos abençoam com a palavra, a própria palavra de Deus, que ele já tem mais experiência que o novo convertido, né? Exatamente. E Deus o abençoa e abençoa nós também. É verdade. É uma necessidade própria e eu acho que comum para todos os cristãos de relacionarmos e o Senhor disse, né, confessar uns aos outros os problemas para que o irmão possa ajudar a trazer a palavra de Deus, a parte de Deus para cada um. Esse encorajar enquanto reunidos tem muito a ver também com levar as cargas uns dos outros, tem a ver com suportar-vos uns aos outros em amor, não suportar de aguentar, de tolerar, mas suportar de dar suporte, dar um apoio. Tem a ver com aquilo que Cristo fala de alegrarmos com os que se alegram e chorarmos com os que choram. Então esse encorajamento é algo que faz parte intrinsecamente da igreja. Não há como ter a igreja sem haver esse momento de encorajamento, é algo que faz parte da comunhão do ser cristão. Está intimamente ligado ao amor que nós devemos ter uns pelos outros. Nós não temos como, eu não tenho como amar o irmão Josinaldo e vê-lo em tristeza ou em desilusão, passando por algum problema e não ajudá-lo. Seja dando uma palavra de encorajamento ou mesmo com alguma ajuda material. Então faz parte do ser igreja, o encorajar, o chegar junto, o estar perto. E isso a gente só consegue quando nos reunimos como igreja. E alguém, não sei se você lembra, que nós temos um crente fora da igreja é como uma brasa fora do braseiro que fica acesa, mas não por muito tempo. Né? É o soldado fora do quartel, é o aluno longe da escola. Né? Então, nós observamos que como é importante a igreja na nossa vida e no nosso crescimento cristão. Mas eu tenho outra pergunta aqui, olha. Diante da expressão reunir-se ou congregar-se como igreja, a igreja vem a ser a estrutura, o prédio, como paredes, tijolos, bancos, ou se refere a pessoas salvas em Cristo Jesus? Então, que igreja é essa? Será que é só a parede, o templo? Nós vimos o pastor Queiroz agora há pouco encerrar sua participação falando um pouco sobre isso, e a igreja que se reúne são as pessoas. O templo, a estrutura que está lá, serve às pessoas e não o contrário. Existe um livro que foi lançado, creio que no começo desse ano, no final do ano passado, chamado A Treliça e a Videira, que mostra justamente essa contraposição das duas coisas. A treliça, para aqueles que não sabem, é aquela armação de madeira ou de ferro que serve para a videira crescer, ela vai ali se enrolando, crescendo, se espalhando e produz as uvas. Então, é uma estrutura que ajuda no crescimento da videira, mas não é a videira. A videira é a planta. Então, do mesmo jeito, a igreja, o templo, os prédios, as salas, os materiais, são estruturas que ajudam no desenvolvimento da igreja. Mas a igreja são as pessoas salvas em Cristo Jesus que se reúnem semanalmente ou a cada período de tempo, mais uma vez por semana, para cultuarem a Deus, aprenderem de Cristo, crescerem na palavra e crescerem em comunhão também, encorajando uns aos outros. Muito bem, Real. Nós temos mais uma pergunta aqui. O texto bíblico diz que devemos deixar de nos reunir como igreja. Quer dizer, que não devemos deixar de reunir-nos como igreja, mas encorajarmos uns aos outros. Ainda mais que vocês estão vendo que está se aproximando aquele dia. E a grande pergunta é, que dia é esse? Aquele dia, ou o grande dia também, algumas versões dizem. E é interessante que a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela centra na vinda de Jesus aqui. Ele veio a primeira vez para morrer por nós, nos dar a condição de termos novamente comunhão com Deus, mas ele morreu, ressuscitou e voltou para o céu, está à direita do Pai. Mas ele prometeu que viria, ele prometeu que voltaria.
E esse é o grande dia, é a esperança que nós temos, é a grande esperança que nós temos no nosso Deus, que é a promessa de Deus, está lá na palavra de Deus, nós podemos confirmar isso. Então, quando ele diz muito mais, quando a gente percebe que está se aproximando aquele dia, ou o grande dia. E nós percebemos que esse dia está bem próximo, até mesmo porque a Bíblia fala de muitos sinais, de muitos eventos que estarão antecedendo esse dia. E nós temos visto muitas coisas acontecendo na humanidade hoje em dia. Então, isso é uma preocupação do escritor da carta aos Hebreus, e ele chama atenção para que não percamos isso de vista, ou seja, de estarmos reunidos como igreja. Ou seja, isso vai estar nos dando uma condição de nos prepararmos cada vez mais para aquele dia. Amém, é verdade. E Jesus disse uma coisa muito importante: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus quis dizer em relação a isso? Que dentro de mim, dentro de você, há o lado espiritual, que não se alimenta, se nutre, se fortalece com as coisas do dia a dia ou coisas materiais, mas com coisas espirituais. E a igreja é esse ambiente propício para lhe oferecer este alimento, esse banquete espiritual, louvores, salmos, hinos, adorações, orações, intercessões, ações de graças e a pregação da palavra. É onde nós aprendemos a respeito de Cristo e do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas agora vamos para o pipoca. Mostra aí na tela o pipoca da gente. Muito bem. No texto e na discussão que nós estamos aqui, qual é o pecado a ser evitado, pessoal? Com vocês. O pecado a ser evitado é de deixar de se congregar como igreja. Seguir o mau costume que alguns tinham na época, né? Quer dizer que o costume que hoje muitas pessoas não gostam de igreja já era desde aquela época. Já é um negócio antigo, já é combatido, inclusive, desde aquela época. Muito bem. E qual o exemplo a ser seguido? O que é que eu devo seguir, então? O exemplo a ser seguido. O exemplo a ser seguido é justamente o contrário do que o texto diz, orienta. Ele diz: não deixeis de ir à igreja, não deixando de se reunir na igreja. Então, nós devemos seguir o exemplo de ir, de nos reunirmos, de estarmos reunidos como igreja do Senhor Jesus. Esse é o exemplo a ser seguido. É muito importante. Imagine aquele irmão, aquela irmã que está sofrendo uma dor, uma separação, uma perda do ente querido, um desemprego, um problema sério de saúde com alguém da família, está triste. E chega 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30 pessoas dizendo: conte comigo, estamos orando por você, você não está só. Deus vai te dar a vitória, Deus é contigo nesse momento de dor, Deus vai ser o teu consolo, o socorro bem presente na angústia. Como isso é importante, né? E aqui, voltando para o pipoca, qual a promessa abraçar aí? Nós temos no texto aí falado mais uma vez a grande e maior promessa, a nossa maior esperança, que é a vinda de Cristo. Como o Rubinho falou muito bem, o grande dia que se aproxima, o retorno do nosso Rei que virá para nos buscar e estarmos com Ele eternamente. Então, o se congregar, se reunir, não deixar de fazer isso, encorajando uns aos outros, é algo que cresce de importância à medida que nós vemos que esse dia está chegando. Então, a promessa de que esse dia se aproxima é a que nós tiramos desse texto. É interessante que é o tempo de nós estarmos juntos e não separados. Vamos imaginar que a igreja seja nós 4. E por algum motivo eu começo a deixar de ir para a igreja. Mas o Rubem está começando a passar dificuldades. E agora alguém vai ter que ajudá-lo. Mas eu não estou por perto. O Rubem também desiste. E depois o Reuel. E assim enfraquece. Mas não é tempo de nós nos enfraquecermos. É tempo de nós nos fortalecermos com uns aos outros, encorajando uns aos outros. E aqui tem. Qual a obra fazer a partir de então? O que é que temos que fazer? Temos que crer e nos reunirmos. E encorajarmos uns aos outros. É tempo de a gente estar fortalecendo uns aos outros. Por isso, por tudo isso que nós aprendemos, qual o conhecimento adquirido, o que é que nós vamos fazer agora? O que é que nós aprendemos aqui hoje? Nós aprendemos que é uma necessidade nossa como igreja de estarmos juntos, estarmos unidos e reunidos
no nome do Criador, do nome de Jesus Cristo, de acordo com o que a palavra de Deus nos manda, com a finalidade de estarmos juntos, crescendo, amadurecendo na palavra do Senhor. É uma necessidade e um mandamento, né? É verdade. Porque o autor da carta, ele não fala, não deixem de se reunir, caso vocês sintam que devam se reunir. Eles não deixam de reunir como fazem alguns. Pelo contrário, permaneçam se reunindo e encorajando-se. Então, além de ser uma necessidade nossa, enquanto ser humano, é um mandamento. Então, não fazer isso, a gente não só deixa de receber as bênçãos da comunhão, de encorajarmos e sermos encorajados, mas também desobedecemos a palavra do Senhor. E uma coisa que nós não podemos esquecer jamais. Se Jesus fundou a sua igreja, Jesus criou a igreja, ele não ia criar algo à toa. Verdade. Sem sentido para nada, porque não tinha o que fazer. Ela tem um propósito. E este propósito é justamente, através do seu povo aqui na terra, fazer o nome dele grande, glorificar o nome do Senhor, fazer com que o seu evangelho chegue aos 4 cantos do mundo. É a sua igreja a principal responsável por isso. E a grande pergunta é se você está nela ou não. Não existe aquele contexto, eu amo a Deus, porque a igreja é de Deus, é de Cristo Jesus. E Ele que fundou a sua igreja para que ela fizesse a diferença como sal e luz aqui na terra. Através do Espírito Santo, o poder derramado de Deus, do próprio Deus da vida da igreja, faz com que milagres aconteçam. E o maior milagre de todos os outros é fazer de um perdido, de um pecador como eu e você, herdeiros e co-herdeiros de Cristo, que um dia estará para sempre na eternidade com o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Amém. Deus abençoe a sua vida e foi um prazer ter você no nosso PGM. Na próxima semana estamos juntos. Não esqueça de participar do nosso enquete. Aqui a câmera mostrou pra gente, eu fiz questão de colocar, deixa aí no centro, para que eu veja os brindes da Little Vic, que é uma loja de roupas infantis, que está presenteando aqui a você com essa Bíblia, com esse CD e esse perfume. Esses são os presentes para você responder ao enquete do programa. Quem fundou a igreja? Quem o responde? Não é a igreja X, ou a igreja Y, a Assembleia de Deus, a Batista, a Presbiteriana, não. A igreja de Cristo. Quem teve essa ideia? Quem foi que disse, eu fundarei a minha igreja? Quem foi que disse isso? Então, você sabe, procura o pastor, o professor da escola bíblica, o diácono, o evangelista, ou até mesmo se você é católico, procura freira, o padre, ou aquela pessoa que dá estudo bíblico, que ela vai responder e você pode participar do programa do nosso enquete. Então, não saia daí, que nós vamos ainda fazer o fechamento e saber como é que foi as enquetes, a interatividade. Deus abençoe e até já. 2 minutos, hein? O Ministério Jovem, ele proporciona um momento de comunhão, tendo em vista o aprofundamento na palavra de Deus. A importância do Ministério Jovem é que nós podemos compartilhar nossas alegrias e tristezas uns com os outros e estreitar cada vez mais os nossos laços com os nossos irmãos. O Ministério Jovem é importante para mim porque ele me proporciona a possibilidade de caminhar com pessoas na minha faixa etária e que compartilham e que passam pelas situações que eu passo também, ou por situações semelhantes. E é muito bom me identificar com pessoas que estão buscando a Deus, como eu também estou, e que querem também ter uma vida mais santa, uma vida que reflete a regeneração que Cristo operou em nós. Um dos motivos pelos quais o Ministério Jovem é importante na vida do jovem cristão é o fato de, por ele, nós aprendemos um pouco mais da palavra de Deus, estudando uns com os outros e nos aprofundando nas Escrituras. Além disso, é através dele que nós podemos exercitar misericórdia, perdão, amar uns aos outros, assim como o Senhor Jesus nos ensinou a amar. Então, nós praticamos o amor e o ensino do Senhor Jesus, que nós aprendemos aqui no sábado à noite, uns com os outros. Por isso é importante que você venha, para crescer junto conosco e buscar mais agradar a Deus e fazer a vontade daquele que nos salvou. Quando eu comecei a frequentar os cultos sábado à noite, eu pude vivenciar experiências que eu ainda não tinha vivenciado.
Dentre elas, eu pude manter o contato com pessoas que tinham a mesma idade que eu ou que eram da mesma faixa etária. Eu pude ter uma experiência com Cristo, manter um diálogo com Ele, estar em comunhão com todos os irmãos na igreja e poder estudar e aprender mais sobre o que Cristo tem para me dizer. O que é que você está esperando para poder vir conosco estudar sobre nosso Salvador? Queremos fazer um convite especial a todos os jovens, para que eles venham comparecer ao nosso Ministério Jovem. É um momento de muita comunhão que temos com nossos amigos aqui e é um culto direcionado para nós e que podemos aprender a palavra assim grandemente e queremos que todos vocês possam comparecer conosco aqui para se alegrar aqui na palavra junto conosco. No Ministério Jovem nós aprendemos sobre a importância da Palavra de Deus numa linguagem voltada para esse público. Nós nos reunimos todos os sábados à noite, às 19h30, no templo da Segunda Igreja Batista em Mossoró. E a Lia também vem. Estamos de volta com o programa Palavra Viva, depois desse PGM abençoado, falando sobre igreja. Eu espero que você que está em casa tenha aprendido grandes verdades da parte do nosso Deus sobre esse tema, igreja, tá certo? Realmente é uma instituição, né, que o próprio Cristo estabeleceu na sua palavra para que nós pudéssemos crescer em comunhão com Ele, em comunhão com nossos irmãos. Então, fica aí para que você possa refletir, para que você possa meditar, tá certo? Na palavra do Senhor, que esperamos que o Senhor tenha falado ao seu coração. Eu queria mandar aqui alguns abraços, né? Teve gente participando hoje no nosso WhatsApp, irmão Júnior também, Deus abençoe a sua vida. Teve alguns pedidos de oração. A gente não tem aqui como falar também o nome de todas as pessoas, mas que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Um abraço para todo mundo que faz o Ministério Jovem lá da Segunda Igreja Batista em Mossoró. Para você que está em casa nos acompanhando, eu também quero mandar um abraço muito especial para minha avó, irmã Dora, e para João Batista, o meu avô, que sempre nos assistem, né? Eles sempre estão aí na sintonia do nosso programa. Quero mandar um abraço para o irmão Pablo, lá do Sumaré também, que está sempre acompanhando o nosso programa. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, tá certo? Hoje o nosso programa vai ficando por aqui. Foi um prazer, mais uma vez, estar com vocês nessa segunda-feira abençoada. Se o Senhor nos permitir, semana que vem nós estaremos de volta, segunda-feira, das 18 às 19 horas aqui na TV Mossoró, tá certo? Lembrando que daquele convite que eu fiz para você mais cedo, você é nosso convidado para estar lá na Segunda Igreja Batista com a gente ao longo de toda a semana, tá bom? Vizinho ao Hotel Sabino Palace, na saída para Areia Branca, ali na Avenida Presidente Dutra. Então, por hoje é só. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta. Até lá!